Salve pessoal, esse é mais um episódio do podcast mestrecervejeiro.com e hoje o tema vai ser a profissão do sommelier de cervejas, principalmente com foco no atendimento ao cliente. E eu trouxe dois grandes amigos, o Gustavo Renha, que é sommelier de cervejas, mestre em estilos, consultor, juiz internacional e proprietário do Copinho Bar. E junto, Fabrício Tomás, que foi... Tomás ou Thomas? Tomás. Que foi meu aluno no sommelier de cervejas, do Positivo, foi isso mesmo, né, cara? Universidade Positivo? Isso. Uma década atrás? Uma década atrás. É sócio do Quintana Gastronomia, professor de cursos cervejeiros, e eu sou Daniel Wolff, sommelier de cervejas, fundador e diretor da rede de franquias mestrecervejeiro.com. E eu queria começar com a seguinte pergunta para vocês. O que é o sommelier de cervejas e qual que é a principal função do trabalho do sommelier de cervejas? Para mim, pai. Vou deixar meu carioca iniciar. Vamos lá. Cara, você tem diversas formas de ver, né, essa pergunta, porque historicamente o sommelier era o responsável por provar as bebidas, né? Que falando assim é algo muito chique, né? Provar as cervejas, provar as bebidas para o rei. Na verdade era, se morresse, tá contaminado, né? E o rei fica bem na foto, né? Então historicamente é mais ou menos por aí. Hoje em dia você tem várias conotações, até porque quando fala do sommelier, por razões óbvias, né, automaticamente se remete ao sommelier de vinho, que é o mais famoso, né, mas o sommelier ele se encaixa em N outras profissões, o sommelier de cerveja, o sommelier de água, de azeite, entre diversos outros, né. Então você tem várias funções do sommelier de cervejas, entre elas serviço, o repassar da história, né, o contar a história da cerveja, que é importante, né, validar a história, na verdade, né? O serviço, a questão, você pode usar o sommelier como um auxiliar do cervejeiro, no sentido de trazer as novidades, as tendências do mercado, ou seja, ele tem diversas funções, inclusive na produção. Esse é o trabalho não no ponto de venda, mas dentro de uma fábrica. Interno, exato. Né? Porque se a gente for parar para analisar, o cervejeiro, o químico, né, ele tá ali na função dele, que é efetuar a química, a produção da cerveja. Então, diversas vezes, o cervejeiro não tem nem tempo hábil para pesquisar o que é tendência no mundo, nas escolas cervejeiras, nos países novos, enfim, a tendência de mercado, o que o mercado está pedindo. E isso, obviamente, se encaixa também na função do sommelier. Entre diversas outras coisas, né, dentro de importadoras. Importador é um trabalho bem bacana, que é o famoso beer hunter, né? Sim, também. A pessoa que está atrás dos rótulos. Vamos lá, uma importadora quer começar ou já trabalha com cervejas alemãs. O que tem de novidade lá? O que tem de cervejas até históricas, expressivas, para trazer para o mercado aqui, né? E uma coisa que eu acho muito legal, Dani, é como você vê outras profissões muito bacanas usando a sommelieria como uma forma, o estudo da sommelieria, como uma forma de aprendizado para a sua função. Por exemplo, arquiteto. Eu vejo arquitetos que cada vez estão mais empenhados em projetos de bares e restaurantes, de cervejarias, então por que não estudar a sommelieria, não com a função de ser um sommelier, mas sim de trazer mais bagagem, mais conteúdo para poder colocar dentro da arquitetura, por exemplo, repórter, né, jornalista, entre diversas outras funções. E acho que entra a questão também funcional do estabelecimento, né? Por exemplo, antes era mais difícil encontrar uma câmera fria num estabelecimento pequeno, num ponto de venda pequeno. Ou você utiliza lá no copinho, você não usa câmera fria, né? Eu trabalho com chopeira só para evento, né? Sempre chopeiras a gelo, tem um fundamento nisso, depois eu explico por quê, mas a minha cartela é voltada para garrafa e lata. Que eu lembro nas primeiras lojas, a gente não tinha câmera fria. E isso, falando ali né, uma orientação num projeto de um bar, de um ponto de venda para trabalhar com cervejas, também essa consultoria do sommelier vai ajudar no projeto, né, no layout. Totalmente. Como um todo. Muito legal. Deixa eu interferir um pouquinho. Por favor. Fique à vontade. A minha vivência e há muito tempo já, o foco no serviço. E o servir, cara, é essencial para o negócio. E a grande sacada, pelo menos na minha concepção, é que a entrega de um serviço qualificado, bem feito, estupendo, gera a experiência desejada. E a partir desse foco é que a gente consegue fazer vendagem. Então, porra, o sommelier sabe fazer isso, sabe fazer aquilo, ajuda aqui, auxilia lá, beleza. Cara,
Mas o mundo cervejeiro vive de venda, cara. E é aí que eu acho que o serviço é a parte mais legal de tudo, de ser sommelier. Eu concordo 100%. A minha história, ela começa eu como garçom. Na verdade, a minha história começa eu como cumim, que é auxiliar do garçom, logo depois virei garçom. E a minha busca pela sommelieria foi exatamente ser um garçom melhor, ou quem sabe, na época, né, alcançar um cargo de gerência / sommelier. Então, porque eu sempre entendi que o papel do sommelier principal seria o serviço. Sempre acreditei nisso, trabalhei anos com consultoria, com treinamento, que a gente chama de treinamento de brigada, né, que é o treinamento de equipe, sempre com foco em serviço. E hoje, cara, que acho que a gente vai ter tempo para conversar sobre isso, mas hoje que o mercado ele mudou tanto, numa era pós-pandemia, vamos chamar assim, né? Eu vejo hoje, essa é uma opinião muito particular, mas eu vejo hoje o serviço como uma forma de resgate. Porque como fazer pessoas que se afastaram dos bares, que foram para o caminho da compra virtual e diversas outras coisas, como trazer esse cliente de volta? É exatamente... eu não uso muito a palavra experiência, mas exatamente uma experiência, que é você trazer um serviço bem feito e um serviço inteligente. Por que eu digo inteligente? Isso é muito comum e não é uma crítica, mas é muito comum. Você vai estudar sommelieria, então você aprende um monte de coisa bacana. Aí você pega um viés que você, por alguma razão, curtiu, sei lá, escola belga. E aí você começa a estudar aquilo sem parar, e você começa a buscar muita informação, e fica com aquela informação, você quer repassar, completamente normal. E aí acontece diversas vezes, até por uma certa ingenuidade do sommelier, vem um cliente e fala assim, sei lá, boa tarde, quero uma cerveja. E o cara dá uma aula para aquele cliente. Ele não queria nada daquilo, meu irmão. Ele só queria tomar uma cerveja em paz e ter um mínimo de formação. Então, o tempo de serviço, ele ensina pra gente entender cada cliente. Aquele ali quer uma mini aula. Aquele ali só quer tomar uma cerveja tranquilo, bater um papo. Não quer muita informação. Ele quer o básico. Ó, isso aqui é uma cerveja mais amarga, sem cessado, acabou, por exemplo. Então, tem coisas que curso nenhum ensina, né, cara? Ao meu ver, que é o tato, dia a dia ali com o cliente. Você entender quem é quem, qual é o momento de você trocar uma ideia ou não, qual é o momento de você contar história ou não, até porque a gente tá falando de álcool. Então, a mesma pessoa que vai no teu restaurante várias vezes, hoje quer bater um papo, amanhã quer ficar sozinho no canto dele, por exemplo, né? Porque álcool é isso, uma hora você tá feliz, outra hora você tá triste, você vai lá para comemorar uma vitória da sua vida, uma conquista, você vai lá para afogar as mágoas de uma derrota, então... Ou somente pela questão da gastronomia também, para sentir o sabor. Sem dúvida, pela experiência da harmonização e tudo mais, enfim. Então, o serviço, ele ensina muito isso, né? Você entender o dia a dia do serviço, você entender qual é o momento de abordar com uma história ou com um bate-papo ou só entregar aquela bebida e sair, né? Então, para mim, eu sempre vou brigar por essa tecla. O serviço é o principal, concordo plenamente com o meu amigo. A gente tem essa questão que você falou do entender, ler o cliente. Isso eu acho que acontece muito em ponto de venda. Primeiro, o sommelier que está ali atendendo, ele tem as preferências dele. E às vezes não é o que o cliente quer. Na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes não é. Vejo até nas nossas lojas, assim, a gente teve uma tendência de os nossos franqueados pedirem muita IPA, porque o mercado pede e acaba virando aquele... né, uma loja de IPA. Isso, vira um ponto de venda de IPA, porque o cliente quer e ao mesmo tempo ele oferece aquilo. E a gente... o universo da cerveja é muito rico para atender todos os paladares, né? Tem gente, quantas pessoas, eu tenho certeza que vocês já converteram pessoas que chegaram no ponto de venda de vocês, como eu já fiz em eventos também, provavelmente vocês também já fizeram muito disso, da pessoa falar, eu trouxe aqui alguém, mas essa pessoa não bebe cerveja. Cara, é um desafio que você fala, não. É esse que eu quero. Esse que eu quero, vai ter alguma cerveja que você vai provar e você vai gostar. E começar a questionar ali quais são tuas preferências por vinho. Você gosta de gin, você gosta de coquetéis, o que você gosta, que tipo de comida, e começar a identificar ali para falar, prova aqui uma saison, prova aqui uma cerveja, uma sour. Talvez a pessoa não provou ainda uma cerveja, um estilo adequado para ela. E porque tem isso, muitas vezes o sommelier recomenda o gosto dele, né? O que ele gosta, o que ele monta a carta de cerveja dele, mas não... Isso eu estou falando, né, alguns casos, assim, mas não olha o que o cliente quer. E essa leitura do cliente que eu acho que é importante. Essa empatia
é fundamental para você conseguir desenvolver qualquer relação ali no momento. Porque a gente sabe que é muito limitado o tempo que você tem com essa pessoa. Então, essa dinâmica, ela tem que ser a mais rica possível. E daí, você ser atento, você ser sensível, você ser humano, né? Acho que foi Garrett Oliver que escreveu assim, ó, o sommelier é ser gente para servir gente. Então, é fundamental. É idealístico que num bar, claro, você tem a pessoa fazendo o serviço, você tem a clientela que, né, por exemplo, a clientela de IPA, mas, cara, hoje temos, sei lá, 20 estilos de IPA. Sim, variações. Então, né, essas variações a gente pode atingir infinitáveis, né, proporções no mesmo cliente. E esse cara vai continuar sendo cliente de IPA. E daí a sacada, né? Eu vou além, assim, tem um amigo meu lá de Curitiba que fala que eu sou polêmico, né? Acho que sou não, mas é importante trazer umas reflexões, é minha opinião, mas enfim, acho que é legal de pontuar. Eu como consumidor fico muito puto quando eu entro num bar que tem, sei lá, 30 torneiras e 26 são de IPA. E aí, quando você se coloca no outro lado do balcão, né, ali quando você é um vendedor, por exemplo, mas é o que vende. E é óbvio que o dono do bar ele quer vender, o objetivo dele, se a casa não gera lucro, não faz sentido estar aberto. E aí eu trago a reflexão que é a seguinte, cara, dando uma explicação rápida. O amargor ele é benéfico para a saúde por diversas razões. Então é fácil você convencer hoje, 2023, é fácil você convencer o cliente a tomar uma IPA. Sim. Porque o paladar do brasileiro mudou nos últimos anos, blá, 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 blá. Quem é das antigas lembra que não começava assim, você começava ali com uma Bohemian Pilsner, aí você ia para uma Weissbier, aí tu iniciava na Escola Belga com uma Witbier. Hoje muita coisa mudou e tem razões para isso. Mas o ponto que eu quero chegar é, vender uma IPA é fácil. Mas, normalmente, não estou generalizando, mas é muito comum de você ver o gerente, o proprietário do restaurante, do bar, ele não investe em treinamento para a equipe. Consequentemente, a equipe que está ali não sabe o que está vendendo. O cliente, diversas vezes, também não tem muito conhecimento, até porque ele quer beber, quer curtir, quer estar no happy hour, pá, beleza, e é um direito dele. E ele já conhece IPA, ele vai no que ele se garante. Então, como você quebrar essa matemática, né? E as próprias cervejarias, não estou julgando, mas as próprias cervejarias meio que se renderam a isso, então vamos produzir muita IPA porque é mais fácil de vender do que tu fazer uma Doppelbock, por exemplo. Só exemplos. Então você tem um ciclo em torno da IPA que tem um fundamento por trás. Então, como você quebrar essa cadeia, na minha opinião? Treinamento de equipe, papel do sommelier, eu falo pelo meu bar. Quando eu montei, amigos meus da região falaram, não, porque tu sabe, né, vai ter que botar muita IPA e tal. Eu falei, cara, eu te garanto que não. Claro que tem muita IPA, hoje eu tenho a maior carta do estado do Rio, tem mais de 100 IPAs diferentes, porque é o que o mercado me oferece. Mas o meu tesão lá é exatamente, você quer uma IPA? Beleza, eu tenho para te oferecer, eu não vou te proibir de beber, claro que não. Mas você conhece isso aqui, conhece aquilo ali? E aí, não conheço, me fala mais sobre. E aí você começa a explicar quando você vê aquele cara que tem a fama, entre aspas, de ser ipeiro, e não tô julgando, ele pode ser ipeiro se ele quiser, mas porque você teve a sensibilidade, você falou muito bem, de entender que ele poderia ir para aquele caminho ou pelo outro, ele tá tomando uma Vienna Lager, ele tá tomando uma Schwarzbier, ele tá tomando uma Barley Wine, não importa qual estilo, mas ele tá provando outras coisas, por quê? Porque alguém teve uma sensibilidade de entender que ele tem, por alguma razão X, ele tem uma facilidade para gostar daquele outro estilo. Sim. Então, essa sensibilidade do sommelier, ou até mesmo do não sommelier, mas de alguém bem treinado da equipe, de entender, cara, beleza, que é IPA, tem um monte aqui, New England, West Coast, Double, ok, mas também tem diversos outros estilos e por que não trabalhá-los? Né? Então, assim, eu falo pelo meu bar, pelo copinho, lá sou eu e a Tamires, é uma sommelier de cerveja, meu braço esquerdo e direito lá no bar, a gente olha aquela coisa de uma medalha, né? Tipo, a gente olha um pra cada outro, tipo, pô, conseguimos, né, cara? Aquele cara veio seco atrás da IPA e, pô, tá tomando, sei lá, uma House Beer, sei lá. Isso é muito bacana. Então, acho que falta um pouco disso, dessa sensibilidade junto com conhecimento, que aí... Mas acho que você tocou num ponto bem importante, que é... Vamos lembrar lá atrás, como que era 2010, ou até mesmo antes, como que era o mercado de cerveja. Então, a gente trabalhou muito isso de educar um a um, né? O que são os estilos, por que essa é mais amarga, por que essa tem cor, por que essa tem torrado. E acho que
de um tempo para cá, como o pessoal caiu no mercado de artesanais, conheceu os produtos, conheceu as cervejas, acabou perdendo um pouco acabou perdendo muito dessa questão de se aprofundar ou conhecer as outras escolas cervejeiras, os outros estilos. Até conversando com o Raul da Florenfeld, que a gente passou há pouco lá, ponto de hidratação antes de vir pro podcast, a gente passa lá para calibrar. Muito bom. Me convidaram. Eu te chamei, você que não quis. Mas dá para resolver isso na hora de ir embora. Na hora de ir embora dá para resolver. E ele falou, cara, eu fui oferecer, né, pro mercado, não sei se era para cliente final, tal, Schwarzbier, não conhecia. Fui oferecer uma acho que era Doppel Rauchbier, a pessoa também não tinha parâmetro ali para entender o que era aquilo. É um bar com foco em escola alemã, né? Sim. Isso, mas eu digo para fora do estado, né? Ah, sim. Para outros estados, outros estabelecimentos que ele vende. E falou que a pessoa tinha ali uma certa... antes que era muito comum, né? A gente falar dos estilos, principalmente da escola alemã, acho que tinha, como eu já falei aqui no podcast, no primeiro, tinha essa esteirinha do cliente de começar pela escola alemã, de vai para belga, vai para inglesa, cai na americana. E hoje, né, a gente vê que corta um caminho, já cai na IPA, e muitas vezes também o cliente não sabe distinguir o que é uma IPA boa do que não é. E como que vocês veem isso também no ponto de venda da qualidade da cerveja, quando vocês vão fazer essa curadoria para comprar para o estabelecimento de vocês? E o mercado cervejeiro, pelo menos o mercado produtivo, ele vive de lançamentos, né? Sim. Então, sim, porque existe um aquecimento do mercado que cara, eu vou lançar uma cerveja diferente por semana. Porque daí meu cliente ele vai permanecer comprando. É uma estratégia. É uma estratégia, mas eu vejo incoerência. Porque geralmente você tem receitas que não foram testadas, foram a primeira vez que rodaram e já estão no mercado. E não vão ser repetidas. E também não tem nada de errado com isso, né? Porque a gente sabe que isso envolve custo e tudo mais. Né? Mas o cara que vai ao bar e ele encontra aquela cerveja, ele fala assim, cara, isso aqui é a melhor coisa que eu já bebi na vida. Final de semana não vai ter. Uhum. E daí eu acho pecaminoso isso. Então eu passo por uma questão diferente no restaurante. Então, vocês já conhecem o restaurante fica aqui no Batel, o Quintana, a gente tem 8 torneiras de cerveja. E somos um restaurante, não somos um bar. Ainda tem a carta de garrafa e lata também, se eu não me engano. Eu dei uma abolida, Tinha bastante garrafa quando eu fui. Tinha bastante, exato. Tinha bastante, daí aí eu mudei o foco por tap e a gente focou em torneira e serviço. Legal. E daí o que aconteceu? A gente passou por uma transformação gigantesca, que era realmente fazer o treinamento de brigada, fazer a frente de batalha. Todos os meninos que estão trabalhando, todo mundo fala a mesma língua. Então o cara sabe assim, pô, Caveira, tem o que aí na torneira? Ah, tem uma belga. Estéreos frutados de pêssego, leve dulçor de mel nativo. Cara, é toda cerveja que é assim? Não é toda belga que é assim? Claro que não. Mas a repetição de rótulos que já deram certo na casa gerou uma sensação e gerou uma espera. E você tem essa preferência por pegar cervejas de linha ao invés de lançamentos? Eu prefiro. Porque são cervejas que já foram completamente testadas, a gente já sabe como agradar, a gente já sabe fazer abordagens, e daí as torneiras não são torneiras fixas, claro que não são, a gente está semanalmente trocando, mas a gente faz uma base. Eu tenho uma base alemã, uma base belga, uma base inglesa e uma base americana. Então, se serve apenas isso? Não. E daí tem a base brasileira, que a gente tem, geralmente tem uma sour lá, em temperaturas mais quentes. Sempre ocorre isso? Não. Dentro da escola belga tem variações ilimitadas. Dentro da escola inglesa também. Americana, então? Então a gente consegue brincar com diversificadamente dentro de escolas. E daí, esse treinamento vai ocorrendo dessa forma. E eu percebi no restaurante que o restaurante, ele... imagine assim, a gente não tem um bar à noite. A gente vende barris de cerveja durante o almoço. E essa capilarização de clientes foi trazendo essa essência de que o cara ele não tem dia para beber. Ele pode muito bem se satisfazer, ter uma experiência cultural gastronômica
no horário do almoço, numa segunda-feira. Uhum. E daí pra Isso é gente, interessante, né? Você é um ponto de venda que tem 8 torneiras, é bastante para um restaurante, e você não abre à noite, né? Uhum. Olha que bacana, tá falando de um cara que é referência, o Quintana é famosíssimo aí no Brasil, né, cara? E tá falando aqui sobre valorização de Diversidade. de rótulos fixos, né? Uhum. Juro por Deus que eu tô evitando ao máximo ser polêmico, não falar palavrão pra tu falar que carioca, Não, pá, pode, não sei pode. o quê. Eu quero ouvir um palavrão. Pô, mas não vai. Quando for, vai ser sem querer, porque eu tô tentando evitar, quero ser um ser humano melhor. Mas, meu irmão, é foda ouvir isso de um cara que, porra, é referência. Aí, vamos puxar um pouco de história, que eu acho que é bacana. A gente não pode deixar a história morrer, a história tem que ser valorizada. Quando a gente fala, vou puxar o ano aí, vou falar de 2000. Fala. Não, eu ia falar pro Caveira servir uma pra gente. Ah, pelo amor de Deus, finalmente! Tava na hora, né? Cara, já tava com a goela Mendigaria seca, danada do meu. copo d'água. Eu vi os caras no... Pô, quer dinheiro pra comprar cerveja lá, meu irmão? Cara, vou dizer, tem água na cerveja. Galera, hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu não vou fazer... Eu vou escolher o rótulo e tal. Vou deixar o Caveira... Tá com ele. Vamos fazer uma sequência, então, bem legal. Que bacana, né? Antes era o senhor Tomás do Quintana, agora é o Caveira. Serve aí pra gente essa parada. Então, irmão, só minha mãe me chama de Fabrício Pô, né? Thomas, cara. Mais ninguém. Inacreditável isso. Não, Você escolhe escolhe não, aí. abre aí, velho. Escolhe aí. Não, ó, então vamos começar aqui, ó. Galera, Não, a Hallertau Mosaic Pilsner, que é uma cerveja nossa aí. Bacana. Da rede mescervejeiro.com. Muito bom. e é excelente, hein? Então vamos beber. Lúpulos incríveis. Essa Fique à vontade. Twist Lock. Aí. Vai lá, Ren. Posso falando? Então, vamos lá. Quando a gente fala, vou puxar ali por volta de 2009, 2010, tá? Pra gente ter uma referência na linha do tempo aí. Você tinha uma realidade onde você tinha... Pode citar nomes à vontade, né? Você está aí com todo respeito porque fazem parte da história e fazem um trabalho magnífico. Você tinha, por exemplo, Beerwein, portadora, que fazia e faz até hoje um trabalho incrível com Erdinger, por exemplo. Eu me lembro quando eu estive na fábrica, já mais pra frente, 2016, não lembro a colocação exata, mas nós éramos 6º ou 7º país de maior consumo de Erdinger do planeta. Isso é muito bacana, você pensar quantos países exportam para mais de 50 países, então, porra, a gente tá ali nos 10, né? Saúde. Um brinde. Obrigado. Saúde. A vocês aí, galera. Então, então você tinha, o que eu quero dizer com isso nós tínhamos acesso a cervejas importadas referência do estilo. Na época chegava a Erdinger, chegava a Stefania. Na mesma época chegava pouca Paulaner, por conta do importador da época nas coxas aí. Depois veio a Casa Flora, logo na sequência ali, 2011, 12, fazendo um trabalho incrível com Paulaner. Então a gente começou a ter os 3 rótulos de muita força alemã no Brasil. Weiss com a Stuttgart, com o do Stuttgart, Blumenau. perfeito, que já vinha antes, né, na verdade. Então a gente tinha as principais referências da Alemanha aqui. Em contrapartida, a história da importação da cerveja no Brasil, né, pós-era Collor, vem muito de importação belga. Não vou citar o nome do primeiro importador porque ele vai acabar me processando aí, que eu odeio eles. Enfim. E aí depois, na sequência, veio a Buena Beer, fazendo um trabalho incrível com quase todos os rótulos belgas, diversos trapistas, etc., fazendo um trabalho muito bom, como faz até hoje. Então o Brasil até hoje é um país que tem praticamente todas as trapistas, não tem todos, mas tem quase todas. A gente tem todos os principais rótulos, né? Muitos pela Buena Beer, muitos pela Boxer. Então e alguns pela Beerwein também. Então você tem aí diversas trapistas, você tem Delirium, você tem Castel, enfim, um monte de rótulos. As grandes marcas belgas, o que eu quero dizer né? com isso, exato. Uhum. E grandes alemães. Então você tem historicamente muito acesso fácil, você que eu digo, o dono do bar, caso ele quisesse comprar, muito acesso fácil a alemães clássicas, a belgas clássicas. Logo depois começou a chegar americanas, no início um pouco pelo Walmart, né, Sam's Club, depois Tarantino e depois diversas outras, Interfood, enfim. Então a gente sempre teve, né, numa era antes de pandemia, acesso a grandes clássicos. Então ficava fácil falar de variedade de estilo, porque você tinha ali a mãe de todas para poder apresentar grandes clássicos. Sim. E no Brasil, muita coisa boa, mas você ainda tinha uma dificuldade logística. Eu no Rio, por exemplo, eu tinha muita dificuldade de conseguir cerveja do Rio Grande do Sul. Eu tinha um fácil acesso ao que estava ali do lado, que era Minas Gerais, São Paulo e, obviamente, o Rio. Relembrando, estou falando de 2009, 2010. Então, a gente apresentava esses estilos porque eles eram de entrada e a gente tinha facilidade de trazer.
ali por volta de 2012 que veio, meu irmão, um advento, parece, hoje talvez a galera jovem não entenda o quanto isso foi um divisor de águas, mas ali por volta de 2012 a gente começou a ter no Brasil acesso a lúpulo de verdade, porque antes disso a gente tinha acesso de lúpulo de 3 anos antes, a gente começou a ter acesso a lúpulo fresco, então por razões óbvias começou a nascer Pale Ale, IPAs incríveis no Brasil, né? Dando uma pulada de tempo. Quando a gente fala lá de 2016, que nasce nos Estados Unidos a New England, né, na minha opinião, foi um estilo que o brasileiro acertou muito bem já no início. Então, na mesma época que a gente tinha grandes referências americanas, que não vinham para o Brasil, não vem até hoje, mas ali onde nasceu a parada, a gente tinha cervejarias, nacionais, fazendo New Englands incríveis. Né? Então, tem diversas razões para a IPA no Brasil ter tomado a proporção que tomou. Tem outras razões, mas enfim, estou citando algumas. Então, tudo isso, de certa forma, corrobora para que seja mais fácil você vender IPA e, de certa forma, começar a esquecer alguns outros estilos. A facilidade do paladar do consumidor, que mudou muito, né? Por conta de alimentos, por conta de café bom, por conta de cachaça boa, de vinhos bons, que a gente começou a ter mais vontade de procurar nos últimos anos em comparação a 20, 30 anos atrás. Então, nosso paladar automaticamente mudou, ele foi abrindo. Então, consequentemente, você vai tendo facilidade para paladares de cerveja também. E depois de pandemia, infelizmente, a importação diminuiu muito. Tem um lado positivo nisso, que ela diminuiu muito por conta do aumento da qualidade das nacionais. Concordo. Então, ficou fácil, ficou fresco você tomar uma cerveja da tua cidade, do teu estado. E você tem, infelizmente, o fator triste da pandemia, que é da retração das importadoras, questão de câmbio logística, também. Câmbio e diversos outros fatores, as próprias cervejarias lá de fora evitarem, diminuírem um pouco os seus envios. Então a gente tem uma diminuição do que já foi, ainda tem acesso a muita importada boa, mas a gente tem uma diminuição do que foi há 10 anos atrás. Então isso tudo corrobora para que tenha esse movimento da IPA. Mas eu vejo hoje também, por um outro lado, e também essa coisa do lançamento atrás de lançamento. Eu vou muito na linha do Caveira. Claro que lançamento é muito bacana, isso produz mídia, marketing, rede social, etc. Agora vamos citar nomes de novo. Quando você fala Bamberg, São Paulo, Votorantim, quando você fala Ruther, lá no Rio de Janeiro, cara, os caras há mais de 10 anos fazem Pilsen, Weizenbier, Schwarz, Dubel, no caso da Ruther. E continua vendendo. América IPA, e vende muito. E o mais importante, padrão. Você toma uma hoje, toma uma um ano atrás, é o mesmo sabor. Que a gente sabe que é algo difícil. Então, isso faz com que o meu cliente lá no meu boteco vá hoje, aí ele vai provar um monte de novidade bacana, aí daqui a 3 meses ele volta e fala, pô, mas aquela que eu bebi aquela vez, aquela IPAzinha do rótulo azul, aquela Schwarzbier, eu ainda tenho ela, porque essa é de linha. Beleza. Mas na maioria dos casos é isso aí. Aquela que eu bebi daquela lata, então não tem mais, porque era um lote. Isso acontece bastante nas nossas lojas. Então, só para concluir, desculpa. Então, esse equilíbrio é fundamental. Eu sou super a favor dos lançamentos. Mas eu acho que as cervejarias também tinham que entender que, cara, vale a pena você investir numa linha, por mais que seja pequena, mas uma linha de rótulos fixos, porque isso traz muita credibilidade e esse retorno do consumidor, que é importante. E assenta a marca. Lógico, claro. Mas acho que assim, é uma questão de estratégia, né? Tanto de um ponto de venda como de uma cervejaria. O que tá certo, o que tá errado, fica difícil discutir isso. O termômetro é o cliente. Não tô falando que tá errado ou certo, não. Mas o que eu acho interessante é o próprio ponto de venda, a própria cervejaria, ter um equilíbrio. Você ter as suas cervejas de linha, você ter as marcas, também as marcas icônicas, porque precisa, às vezes, você... quero provar uma cerveja trapista, tenho aqui. Quero provar uma cerveja alemã, tenho aqui. Lançamento, né? A pessoa muitas vezes vai atrás de um ponto de venda especializado, atrás de lançamento, quer saber o que tem de lançamento. Então eu acho que tem que ter esse equilíbrio de ter tanto rótulos fixos, rótulos icônicos e lançamentos. Faz muita diferença. Eu vou dar um exemplo meu. Quem quiser seguir lá, @copinho_bar, nosso boteco lá no interior do estado. Depois lá em Cabo Frio, no interior do estado do Rio de Janeiro. Então, eu tenho muita dificuldade de logística. São raros os rótulos que chegam lá. Então, eu tenho toda uma logística onde eu mando pra capital, vou lá buscar, etc, etc. Então, óbvio que, quando tem alguém... Ou você tá levando cerveja de Curitiba? Tô levando na mala, uma loucura. Tráfico, mas tô levando... quase isso, mas tô levando. Né? Aí já sei que vai acabar rápido, porque não tem no Rio.
Então, assim, por razões óbvias, né? Quando alguém diz para mim que consegue entregar e consegue mesmo, que são raros, eu consigo dar uma atenção diferente, eu consigo um preço diferente, porque eu não vou ter esse custo de trazer da capital para lá, enfim. Então, eu vou dar um exemplo. Salvador, né? Que é lá de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Ela é uma fábrica que eu adoro trabalhar. Cervejaria Salvador de Caxias do Sul. As pessoas olham, acho que é da Bahia. Não, Cervejaria Salvador, da cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Eu adoro trabalhar com eles. Por quê? Primeiro que a venda é boa, então ainda tem isso, né? O comercial é fácil de lidar, de conversar. Isso faz toda a diferença, que é a Alana. E eles têm uma linha sempre de novidades, então entregam Triple New England IPA, enfim, um monte de rótulos bacanas que eu sei que são sazonais, e eles têm uma linha fixa ali de estilos como Vienna Lager, lançaram agora uma Baltic Porter, que é um estilo que eu amo e é tão difícil de achar. É difícil de achar. Entre outros que, cara, eu vendo com muita facilidade. Por quê? Claro, tem um fator de eu gostar daquilo e esse desafio de tirar o cliente da IPA. E saber que se o cliente gostou e ele vai voltar daqui a 1 mês, 2 meses, ele vai encontrar de novo. Porque tá na linha fixa. Isso, para mim, como empresário, faz muita diferença. Porque eu consigo imaginar ali esse retorno do cliente, uma certa facilidade para mim e, além de trazer, na minha opinião, credibilidade para a marca. Né? Não tô aqui julgando quem faz ou não faz, não é esse o ponto. Tô trazendo uma reflexão porque é importante, por diversas razões que a gente não vai citar aqui, mas eu acho que faz muita diferença. E a gente tem que pensar nesse consumidor final, a gente que eu digo a fábrica, tem que pensar no consumidor final, porque isso faz diferença na ponta. Quer complementar, Caveira? Quero sim, cara. Você vê, eu tava ouvindo você falar sobre o aspecto seu, local. E como o locavorismo influencia na própria vendagem, né, cara? O curitibano, ele sempre foi muito abastado com cervejarias, né? Sim. Então, antes da pandemia, sei lá, a gente tinha mais de 80 micros. Eu não sei. É uma coisa absurda, assim. A gente... Essa carência a gente não passou, né? Claro, muitas cervejarias morreram ali na pandemia, mas a grande maioria permaneceu e claro, teve redução de venda, assim, problemas, insumos e assim foi. Mas estão todos no mercado. Então a diversidade, a quantidade que a gente tem de rótulos, de experimentações para cá, é muito fácil, é muito amplo, é muito atrativo. E daí a gente não precisa se fazer essa busca externa tão pungente. Não, mas, Caveira, assim, ó, eu vejo que aconteceu esse movimento de surgir as microcervejarias e várias cenas cervejeiras, está pelo Brasil todo. Não, então, se o Renha quisesse trabalhar só com cervejarias do Rio, ele ia ter lá. Sim, fácil. Né? Então tem essa questão dele, né, correr atrás para levar novidade e ser diferencial no estabelecimento dele. Mas essa questão cultural é muito bacana e é verdadeira. Por exemplo, não sei por que razões, talvez imposto ou cultura local mesmo. A gente estava, inclusive, eu estava com um amigo almoçando hoje e o assunto era exatamente esse. Eu me lembro uma vez que eu gerei um certo burburinho numa matéria que eu dei para a internet, estou falando de 2015, falando isso na época, né? Hoje mudou muito tudo, mas enfim, na época, se você pegasse um feriadão longo, sei lá, feriado de 4, 5 dias, né? Feriado prolongado, do Rio de Janeiro, você fosse um bebedor de cerveja e você saísse em grupo com seus amigos, era mais barato você pegar, na época, um voo, pagar hotel, vir para Curitiba beber do que beber no próprio Rio, né? Porque a cerveja aqui sempre foi mais barata, a variedade é muito grande, etc. Acho que tem diversas razões para isso, talvez imposto, pela cultura, enfim, por N razões, o custo de vida em Curitiba é muito mais barato do que o custo de vida do Rio de Janeiro capital. Enfim, tem N fatores que refletem nisso. Hoje isso mudou muito, porque está tudo muito mais caro, mas enfim, na época era assim. Então você tem essa questão cultural aqui, sempre teve isso, muito bar da fábrica, brew pub, das antigas, né? Lá no Rio de Janeiro isso demorou um pouco para acontecer também. Quando aconteceu numa pedrada grande. Você teve o nascimento de fábricas e você teve ali por volta de 2012, 13 até 2017, uma explosão de ciganos, porque começou a nascer muitas estruturas bacanas para comportar ciganos, né? E o Rio de Janeiro ele é um celeiro, é uma referência de cervejeiros caseiros, homebrew. E ali muitas pessoas estudavam, começavam a fazer boas cervejas na panela e viram ali uma oportunidade de negócio também. Perfeito. E aí já migraram para ciganos.
que é, obviamente, valores e tudo mais diferente de uma fábrica, né? Não tem como uma cerveja de um cigano ser o mesmo preço de alguém que tem uma fábrica, por razões óbvias, né? Explica o que é cigano aí pra gente. Desculpa, vamos lá. O cigano é uma marca, né? Que Não, o pessoal só faz isso porque a ideia também do podcast é atingir o maior número de pessoas, não ficar restrito só pro público cervejeiro, e sim que mais gente conheça. E às vezes a gente fala um termo, né, como Claro, cigano, claro. e a pessoa não sabe o que é isso. Cigano é uma cervejaria, é uma marca que produz cerveja, uma marca que você provavelmente já bebeu alguma, conhece, mas ela não tem uma fábrica, não tem um espaço fabril, então ela terceiriza a produção. Ela é uma marca que produz a cerveja dentro de outra fábrica, mediante um combinado, um acordo, etc. É né? uma Isso, prestação de serviço. exatamente. Isso A gente chama de causava cigano. Uma antigamente terceirização. um certo burburinho, porque você via ali a marca tal do Rio de Janeiro no rótulo, aí você ia ali do lado no CNPJ era Paraná, mas pô, porque era uma cigana, né? Isso existe muito e é um modelo de negócios muito legal, inclusive. Quando Que bem a pessoa gerido. não precisa investir numa fábrica. Exato. E tem fábricas E é caríssimo, só né? só produzem para ciganos. Perfeito. Isso funciona muito bem. Aí tem N histórias aí. Você tem uma economia financeira enorme, você, teoricamente, você consegue ter uma gestão de tempo diferente, então você consegue investir em outros lados da marca. Enfim, é muito bacana quando bem gerido. Então é um nicho de negócio que é muito legal. E aí você teve um boom dessas cervejarias ciganas no Rio, porque começaram a nascer fábricas para atender esse nicho, né? Na pandemia, infelizmente, muitos fecharam, fecharam suas marcas, os ciganos, mas a gente teve até uma pouca quantidade de fábricas, espaço fabril mesmo, Você entende que fecharam. Vocês entendem que houve uma saturação? Porque eu lembro lá no escritório, quando começou essa questão dos ciganos e, né, teve esse boom de várias pessoas que faziam cerveja em casa, querendo fazer a sua própria marca, e toda semana a gente recebia lá 2, 3 linhas novas para provar, para cadastrar na rede, e hoje tá bem... Nossa, tá Escasso. Não digo escasso, mas Em baixou comparação ao bastante. que já foi, A comparação baixou que já muito. foi. O que vocês veem colocar aqui pra gente discutir? O que foi isso? Será que foi uma saturação? Será que uma empolgação? Muita gente querendo fazer sua própria marca? Porque produzir, eu acho que é a parte menos difícil. O difícil, sim, é comercializar depois que tá pronto, né? Essa é a grande sacada. Bom, eu vejo o seguinte, 2 pontos. O primeiro antes do momento pandêmico, a gente teve realmente saturação, muitas cervejarias novas, muitos ciganos, vendagens muito mais baratas. Então a gente tinha cervejas excelentes, qualidades excelentes, com preço módico. Era lindo, cara. Você ia num bar e você ficava doido. Você falava, cara, quero tentar vencer esse TAP hoje. Pós-pandemia, inversão completamente de valores. Muita gente morreu, acabou o dinheiro, os implementos Trágico ficaram... isso, Javier. É verdade, mano. Né? Não vamos falar a verdade. E daí, implementos limitados, faltou vidro, cara. Os caras não conseguiam faltou muita vazar, coisa, né? Plástico, faltou tudo. O que aconteceu? Guerra Cara, na Ucrânia. preço Pra quem não sabe, explodiu. é um dos maiores produtores de malte do mundo, Rússia e Ucrânia. Exatamente. E toda a produção foi tomada ali, né? Uhum. E aí essa precificação altíssima e a carga de imposto. Aí matou muita gente, cara. E era sensacional, assim, o aspecto. Mas eu acho que não foi só isso, acho que foi também uma saturação. Total. Eu vou além, assim, eu penso da seguinte forma. A gente é muito reflexo do mercado americano. No Sim. mercado americano você teve um boom, por diversas razões, inclusive culturais. O Brasil ele foi acompanhando um boom. Óbvio que não na mesma proporção do americano, mas nas nossas proporções. Só um minuto. Caveira, serve outra pra Cara, gente. ele aí. não bebe, irmão. Eu bebo devagar mesmo. Não, ou você bebe pouco ou você fala muito. Os dois. Tá bom, vamos lá, mais uma. Mais Bora. uma, enquanto o Renha fala pra gente. Então você teve ali um certo inchaço, né? Eu sempre trabalhei com consultoria. Então, por exemplo, eu via, vou falar especificamente de Rio de Janeiro, tá? Então, quando a gente fala de Rio de Janeiro, óbvio que você tem um modus operandi diferente de, sei lá, São Paulo. Então, eu cansei de um escritório de consultoria.
Aberto ao público. Então, cansei de receber gente lá, obrigado, que tinham conhecimento, estudavam o mínimo do mercado, buscavam uma consultoria, ou seja, buscavam informação, gente que falava a verdade, olha, não entendo nada disso, quero aprender, tem um plano de negócio e tal, e você via pessoas também que não faziam a menor ideia do que estavam ali, só que estavam desesperados, desemprego, não sei o quê, tinha recebido um dinheirinho de rescisão, ou tinha um avô que deixou um dinheiro, enfim, por alguma razão... Um brinde. Salute. Obrigado. Por alguma razão... Tinha uma grana ali para investir, abriu o jornal, olha, cerveja é maravilhoso, cerveja tá em alta, vamos investir nisso aqui. Não fazia a menor ideia do que estava fazendo. Normalmente tinha uma vida ali, sei lá, advogado, bancário, não sei o quê, do terno e gravata no dia a dia. De 2, 3 amigos. Exato. Né? Um fazia cerveja, vamos vestir com esse cara. Tem um primo que faz cerveja. Exato, o paneleiro sempre estava presente. Sempre. Ou um amigo paneleiro, alguém que... E você sempre acha que a sua cerveja é a melhor do mundo. Então, não, que a receita dele é incrível, vamos montar uma fábrica. Igual aquele tio que faz a feijoada boa, vou montar um restaurante. Meu irmão, tem muito mais coisa do que fazer. É a melhor do mundo, cara. Eu não faço, eu só bebo dos outros. Tá, não tem esse problema. Mas ninguém gosta que fale que seu filho é feio, né, mesmo? Então, ouvir o feedback ruim é complicado. Então você tinha uma galera despreparada. Cansei de ouvir essa frase dentro do meu escritório. Não, mas se der errado eu bebo meu estoque. Haha, meu irmão, tu nem abriu, já tá pensando em quebrar? Porra, sabe? Não faz sentido, não é maneiro essa frase na minha concepção. Então o que eu quero dizer com isso? Entrou muito amador no mercado. Só que aquilo, meu irmão, você tem um amigo, tem os parentes, você tem um network, a galera vai comprar tua cerveja, né? Seja boa, seja ruim, tu vai vender alguma coisa ali. Então as pessoas foram indo como dava. Falando de Rio de Janeiro específico, começou a pintar diversos problemas. Um inchaço de marcas, muita variedade, é isso. O dono do baile recebia 10 rótulos na semana para provar. Aí você vem a questão de violência, então os bares começaram a perder a coisa da calçada por causa de assalto, então começaram a ter que fechar mais cedo, então uma diminuição de venda, isso já começou a trazer um problema para o mercado. Diversos problemas políticos, né? Não precisa nem falar muito, quantos governadores foram presos lá. E logo na sequência pandemia, e a galera não tinha uma estrutura de, sei lá, delivery, até mesmo de gestão. Então, dando uma resumida, quando eu vi esse inchaço, tô falando lá de 2015, que eu comecei a ver essa explosão de ciganos lá, eu comecei a estudar um pouco, né? Eu entendi que, cara, isso era algo ruim, mas algo normal do mercado, onde ia inchar e de alguma forma que eu não sabia até então qual, a coisa ia começar a peneirar. Hoje eu vejo que essa peneira veio através de qualidade e da pandemia, que aí eu falo de gestão. Porque às vezes independente de qualidade ou não vou entrar nesse mérito, mas quem tinha uma boa gestão na pandemia conseguiu segurar um pouco mais. Quem não tinha nem uma planilha, não sabia quem era teu cliente, onde estava teu barril, que é o que mais tem. Esse cara se perdeu de vez, né? Então acho que por diversas razões começou a ter uma peneira e essas ciganas ou fábricas, elas começaram a sumir. Não estou generalizando, mas estou dando um exemplo geral. Então, acho que esse inchaço ele foi necessário para a expansão do mercado e essa peneira também. Né? O que traz hoje, quando a gente coloca uma balança de problemas e de alegrias, eu consigo ver com muito mais facilidade hoje, em comparação ao que já foi um dia, a questão de qualidade, a questão de gestão. Eu consigo ver um trabalho muito mais sério, essa é a palavra hoje, por parte das cervejarias e até mesmo dos bares e restaurantes, do que eu via há 9, 8 anos atrás. Entra a logística, entra posicionamento de marca, entra Exato, tudo, né? Porque a coisa foi ficando mais madura. Então, por mais que hoje a gente tenha talvez menos marcas por conta desse... Mas tem uma profissionalização do Isso para mim é muito claro. A gente está longe de ser perfeito, mas para mim é sem dúvida muito melhor nesse sentido do que era no passado. Então acho que foi necessário, essa é a palavra. Esse inchaço e, consequentemente, o desinchaço. E acho que foi bom para aprender, né? E acho que é muito válido. Aqui não, a gente não está querendo desincentivar quem faz cerveja em casa. Deus, o oposto. E quer produzir. Quanto mais, melhor. Quanto mais, isso que eu sempre falo, quanto mais gente falando de cerveja, mais gente provando cerveja, é isso que a gente está fazendo aqui. Quanto mais conteúdo sobre cerveja tiver, claro, né, com qualidade, o que a gente fez muito no passado, aqueles treinamentos de workshop, chama lá, não precisa ser algo grandioso, era 4, 5 clientes fazendo um workshop, ou treinamento de brigada, treinamento, aula em curso de gastronomia, a gente fez muito disso. Eu acho que, e parece que
isso tinha que ter um resgate também para a gente, nisso que a gente está falando, de aumentar o número de clientes, aumentar o número a base de consumidores, e a cerveja começar a retomar, né, nunca vai ser a velocidade que foi, mas voltar a um crescimento com marcas, agora com mais qualidade, Cara, mais pé no chão. Você tem uma realidade de consumidores, eu chamo de saudosista, né? A galera que bebeu muito, que viveu isso tudo como consumidor, e hoje não sente falta de marcas específicas, de rótulos específicos. Então você tem essa galera querendo beber no Brasil inteiro. Você tem, hoje, de certa forma, até por conta de internet e tudo mais, você tem mais facilidade de informação do que tinha antes. Sim. E você tem mais acesso a outros produtos que são benéficos para a cerveja. Vou citar um exemplo que aconteceu comigo semana passada. Eu levei para lá uma harmonização, levei uma profissional, a Fran, ela fez uma harmonização de charutos com cerveja. Que bacana. Foi um trabalho incrível, cara. Foi uma tarde incrível lá no bar, o pessoal adorou. E assim, não era algo fácil há 10 anos atrás. Hoje a gente tem essa facilidade. E não só a facilidade de ter uma boa profissional lá, que eu pude levar para poder fazer isso, como depois disso, o cara que estava lá assistindo a palestra, a aula, vamos chamar assim, se ele quiser comprar um charuto, hoje ele tem site, hoje ele tem uma tabacaria na cidade, não sei o que. Então é um ciclo de facilidade. Eu briguei muito por isso no passado. Você ia... Cara, toda informação é válida, mas aí você ia buscar a harmonização de Pale Ale. Aí aparecia lá, lagosta, escargot, não sei o que, meu irmão. Porra, quem é que tem essa realidade de ter uma lagosta na geladeira pra poder fritar amanhã? Eu não tenho, né? Então eu não via, porra, o que harmoniza com coxinha, meu irmão? O que harmoniza com batata frita? Eu ficava puto, que eu falava, porra, como é que eu vou ficar ensinando isso pros meus clientes? O cara, porra, nunca na vida comeu ostra, meu irmão. Aí eu vou falar, porra, lambique e ostra. O cara vai comprar uma Cantillon e vai, sabe? Hoje não, hoje você tem acesso a esse tipo de informação e você tem a facilidade, caso você queira algo mais simples de comprar, caso você queira algo mais robusto, queijo. Não, porque isso aqui harmoniza com Roquefort. Meu irmão, tá de sacanagem. A gente encontrava queijo prato e no máximo um brie, meu irmão. E olha lá e lambia os beijos. Hoje não. Hoje você tem supermercados que tem uma seção que tem ali queijos diversos, queijos artesanais. Então, hoje existe uma facilidade fora do mundo da cerveja, inclusive de outras bebidas, cafés maravilhosos. Hoje a gente fala com facilidade de cafés especiais. Queijos, embutidos, entra tudo isso também. Se a gente pensar, então essa fábrica, essa fazenda do café é algo novo. Não, essa fazenda está aí há 30 anos. Só que antes ela era obrigada a exportar, falando de café. Todo o café, porque no Brasil não tinha esse consumo desse café nobre, né? Ele vendia para o Japão, não sei o quê. Hoje você tem um mercado gigantesco, por exemplo, de café, que obviamente reflete no da cerveja, porque você está falando de bebidas de qualidade. Cachaça. A cachaça é a bebida histórica alcoólica do Brasil. E aí, nada contra, mas você tinha aquelas marcas específicas populares, então você julgava que era tudo igual. E não, a gente tem alambiques que são incríveis, que a cachaça é uma bebida incrível. Vinhos nacionais. Mas o vinho tem que ser no sul. Não, você tem vinhos no Nordeste que são incríveis, entre diversas outras coisas, queijos, etc, etc. O movimento, o pessoal chama de movimento queijeiro, né? Eu não tenho muita propriedade para falar, mas ele tá incrível também, o movimento de queijo. Queijo, então, quanta coisa boa a gente tem hoje, além de ter boas cervejas, quantas coisas boas a gente tem para agregar, para combinar, para harmonizar. Perfeito. Você tem uma evolução do palato, do modo geral. Exatamente. E isso influencia em todas as ramificações. E o acesso também, né? A esses produtos. E entra outra coisa também, né, Rainha? Os insumos nacionais na cerveja. Sim. Né? Você falou do vinho fazendo aí em diferentes partes do Brasil. Você tem também hoje todos esses experimentos que estão tendo com lúpulo. Sim. Né? Fazendo em diversos estados e regiões. Malte, que a gente só tinha importado, depois passou a ter o nacional, depois passou a ter várias mini maltarias. Pessoal, a gente está bebendo aqui a louvada bergamote, que é uma APA. O que vocês acharam dessa cerveja? Apesar de ser bergamote, ela não vai fruta, né? Não vai... Você conhece bergamota? Sim. Como que chama? Como você chama no Rio? Tangerina. Bergamota é um nome bem comum no sul, né? Sul, lá a gente chama de tangerina. Inclusive aí. Tá na época agora, tem comido bastante. E a louvada não é do sul, né? Não, é de Cuiabá. Eles estão com a Bacana. fábrica em Campinas agora. Legal. Uhum. Faz um trabalho bem muito bacana, legal, eu conheço bem o trabalho alta, dele já muito tem. Legal, a citricidade está muito gostosa. Mas ela não tem adição de bergamota? Não, é do lúpulo mesmo. É uma característica do lúpulo, que legal. Esse contraste de corpo cervejeiro mais maltado eu acho mais saboroso. Pessoal, fazendo uma degustação, eu acabei passando da Hallertau, mas vamos lá. Coloração
Ela é amarela, não filtrada. Confere, Renha. Vai validando aí, cara. Não, desculpa, é porque eu vou ouvindo esse seu sotaque lindão, assim, que você é um gato, né, cara? Aí eu lembro dos vídeos antigos dele no YouTube, cara, que ele... tinta! Aí falava tinta, eu falava, porra, meu tinta é muito Daniel. Tinta! Aí eu sempre mexo o saco disso, desculpa, cara, que tinta é maravilhoso. Aí, mas eu vou me segurar, me perdoe, vai lá. Fica à vontade. Prossegue, desculpa. No nariz... Cara, vocês percebem que ela é cítrica, né? E justamente isso, parece que tem a fruta, mas tem né? Mas isso vem do lúpulo. Mas tem a segunda camada aqui do malte. Bem legal. Traz também. Mas além do cítrico, você pega um frutado que é diferente do lúpulo, que é muito bacana esse equilíbrio, né? Nenhum chama mais atenção do que o outro. É legal. E ela um pouquinho mais de característica do sumo, né? E na boca, ela é veludada, essa cerveja. Ela tá com médio corpo, aveludada, e o final sobra esse gostinho de fruta cítrica. É bacana. Delícia. Alô, louvado, hein? Vamos mandar pro Rio de Janeiro que eu quero, hein? Vamos vender. Você tem lá? Não acredito que tenha logística pra lá ainda, mas vamos resolver isso assim que eu sair daqui, vou mandar um WhatsApp. Gostei também desse aftertaste dela, um pouquinho mais pronunciado, fica ali um pouquinho mais persistente, né, no fundo do paladar. Mas um médio amargor. Sem enjoar, né? Um persistente gostoso, exato. né? Bacana. Bem legal. O que vocês colocariam de harmonização? Lagosta, ostra? Com certeza nada chique assim, né? Eu ia falar de peixe frito. Eu ia falar um peixe frito, um pouquinho mais de um queijo azul ali, acho que fica bem legal. Cara, um peixe sem dúvida vai ficar bem bacana. Eu gosto muito dos opostos, né? De pegar um clássico assim de semelhança e de pegar um bem contraposto, né? Mas é muito básico, mas eu sempre vou acreditar nessa função, tanto de APA como de IPA, dependendo da fruta que for ou não, com hambúrguer. Acho que sempre funciona bem um hamburguinho com uma APA, ainda mais... Claro, eu sou o maior defensor do mundo do serviço, mas uma long neck de uma cerveja bem feita, você poder beber no bico é bom demais também, cara. Eu usaria um negócio diferente aqui. Por exemplo, uma sobremesa com uma base mais láctea e uma compota de maracujá. Fica bem bacana também. Mas só que eu colocaria um moussezinho ali, ia ficar bem legal mesmo. Uma massa, um espaguete, 4 queijos. Porque ela tem amargor suficiente, ela tem corpo para cortar essa untuosidade, a gordura ali do prato. Tem uma simplicidade, talvez um molho mais brando, mas um molho branco, né? Bacana legal, também, funciona bem também. A gente tem que testar, então. Renha, você falou de tomar um long neck ali, direto no bico ali. Legal, hein? Vamos falar de copo. O que vocês têm no ponto de venda de vocês para o serviço de copo? A gente tinha muito disso também no passado, né? Com as marcas importadas, das próprias, de ter os copos proprietários de cada marca para fazer o serviço e tal. Que é uma característica belga, né? Sim, principalmente. Só que no Brasil é inviável. Pelo custo, uma taça daquela era uma fortuna e tudo mais. O cliente que rouba, quebra sem querer, o cliente quebra sem querer, e aí diversas vezes o responsável do bar não vai cobrar porque entende que foi sem querer e é um custo alto. Então, você tem diversas razões para, infelizmente, e antigamente o importador trazia muito, hoje traz muito pouco. Antigamente você comprava X rótulos, você ganhava uma caixa de copo de brinde, hoje mudou muito. Então hoje é difícil, sem dúvida. Isso faz parte do meu dia a dia. Aquela realidade. A quebra de taça é monumental no restaurante, cara. É comum, né? Nossa, a gente compra vidro semanalmente. É impressionante. Eu tô conseguindo dar uma segurada boa, mas assim, é difícil. A quebra, ela é grande. Tem uns macetinhos que você usa, né? De torneira mais alta e tal, porque às vezes você tá aqui com uma atenção, encosta o bico da taça na ponta da torneira, explode, né? E o cliente é aquilo, né? Que a gente tá falando de álcool. Então, sem querer, né? Perdeu o reflexo, esbarrou, criança. Exato. Tem diversas razões. Cara, eu vou falar o que eu faço lá, né? Eu sou muito saudosista. Eu tenho mais de 500 rótulos. Eu adoraria ter todos aqueles copos lá, não tem. Eu tenho muitos rótulos, muitas taças da minha coleção pessoal e de amigos, importadores ou cervejarias que me dão para serviço. Quando eu entendi que tinha diversos rótulos que eu queria muito ter a taça específica e eu não tinha, eu falei, cara, não, vamos padronizar. Então eu tirei todos os rótulos, todas as taças, todos os copos de marcas específicas, deixei só a de trigo por enquanto, porque eu ainda não fiz o meu copo de trigo. Vou fazer em breve. Aí eu uso o Erdinger, Vai Stefano, eu uso um de cada lá, Paulaner e tal.
E eu fiz as taças do bar. E aí eu tentei com a logo do bar e tudo mais, e eu vendo, né? Porque a galera curte muito para presentear, então eu tenho ali no cardápio eu tenho uma cartinha de souvenirs, né? Nunca tive problema escrachado de roubo, de furto, né? Mas também o dia que tiver eu boto na conta. Tá aqui, ó, o valor tá no cardápio, você quer botar na tua bolsa o copo, beleza, tá aqui, paga aqui R$40. Que eu já fiz muito no passado, né? Quando eu comecei minha história como garçom, cansei de ver pessoal botando taça no bolso e etc, guardando no carro, e eu não falava nada, eu só jogava na conta e vambora. Mas enfim, então hoje eu tenho uma linha, então eu uso, por exemplo, eu uso a tulipa, isso na minha realidade lá, tá? Eu uso a tulipa belga, que eu gosto de usar ela muito como coringão, para diversos rótulos. Eu tenho Puta, como é que é o nome dele? Goblet. O Snifter. O Snifter, que é uma pegada um pouco de conhaque, né? Que eu gosto muito pro serviço de cervejas escuras ou de cervejas mais alcoólicas, principalmente, né? Que não necessariamente são escuras. E é bonito, alguns eu tenho com a letra dourada, para poder aquela coisa da cerveja escura, sobressaio a logo dourada e tal. Eu tenho o IPA Glass, que sinceramente nem vejo muita função nele, real mesmo, de serviço, mas existe um respeito histórico e ele é bonito pra caramba. O copo americano, porque no meu caso é boteco, então eu tento trazer essas tradições do boteco, né? Então ali eu sirvo café, sirvo água, sirvo cerveja, de eu vou diversas falar algo aqui formas. que vai pra te provocar. O famoso Brazilian Pint, é isso? O Brazilian Pint, exato. Que tem uma história muito bonita de americano, Vocês não não tem chamam nada. de caldeireta? Não, o copo americano eu chamo de copo americano mesmo, né? A caldeireta... O seu é o reto? Aquele copo... Parece um pint vidro... americano? Não, o copo americano que eu tenho é o copão de... Tem o de 190, tem o maiorzinho que é 290, se eu não me engano, que ele tem os traçadinhos, né? Ah, entendi. O copo americano mesmo. Entendi, eu tenho a caldeireta, mas a caldeireta eu não uso no dia a dia. A caldeireta eu uso para serviço de chopp. Quando eu tenho chopp, que é uma vez no mês só, que eu só uso chopp para evento. Entendi. E aí, no chopp, quando não é nenhuma cerveja extrema, ele é 100% servido na caldeireta. E... que eu me lembre só. E aí, no caso das tulipas, eu tenho com vários desenhos diferentes e vou alternando. Né? Então, eu tento fazer todos os serviços nesses copos. O restaurante... Copos teus, né? Com a tua marca. Sim, com a marca do copinho mesmo. E também uso como artefato de venda para souvenir. Legal, a gente também tem essa proposta ali de vendagem, mas a gente deixa os copos mais especiais, por exemplo, né, como uma taça bela dessa, para venda, e a gente não usa no serviço. O que ocorre para o restaurante é uma dinâmica diferente, então a gente usa apenas 2 estilos de copos que estão padronizados de acordo com os estilos cervejeiros. Então eu pego, por exemplo, um know-how de cervejas mais leves, mais aromáticas, mais amargas e mais crispies, e trabalho numa caldeireta. Certo. Eu pego cervejas mais intensas, complexas, fechadas, opacas, e trabalho num mugzinho. Legal, legal. E daí eu Mug uso pequeno. apenas um mug, tudo 350 ml. E daí a gente só serve essa milimetragem e a gente tem sempre o mesmo serviço. Então ficou... Bacana, a gente padroniza fechou bem. assim. Legal. Nas nossas lojas, a gente tem o half pint, né? O meio pint, tem o pint inteiro, que é desse aqui, né? Desse formato. A gente tem algumas edições assim, comemorativas também. Por exemplo, Oktoberfest, umas Krug, tá até aqui atrás, tá por aí. Tá ali, né? Tá bonito. Umas Krug. Eu gosto muito dessa taça da Teco. Né? Ela é maravilhosa. Ela pra degustação é muito legal. Eu não legal. fiz ela por pão durice, porque os fornecedores que me deram tava muito caro, aí eu continua, segurei. permanece cara. E Mas eu queria, isso aqui é muito mais bom. pro dia a dia, uma taça mais barata, tem aquela da Nadir, aquela, o que a gente chama de coringa, que é uma tulipa. ISO. A ISO. Não, a ISO não. A tulipa mesmo, Tulipa né? mesmo, tá. E o Snifter, né? O Snifter funciona muito bem. Para cervejas mais alcoólicas, né? E o Snifter é legal por ele ser menor, independente da cerveja ser alcoólica ou não. Quando você pega um grupo grande, mas quer dividir a mesma garrafa, você pega uma tulipa, a gente chama da tulipa belga, né? Vai ficar feio na foto, assim, sei lá, 2 dedinhos. Por o Snifter ser menor, eu uso ele também bastante para poder dividir, porque aí você fica o copo mais cheio, porque ele é menor, então funciona bem também. Eu lembrei também, né? A gente tem a taça de cerveja de trigo, Weiss. Mas eu gosto muito de fazer o serviço da Weiss, e
para quando vai dividir entre 2, 3 pessoas, faz uma taça dessa aqui, ou uma tulipa que tá... Eu faço na tulipa para dividir. Porque mas é estranho, né? Eu faço isso, mas até em casa, porque em casa eu só tenho dessas aqui. Mas a Weiss é uma que parece que pede que se faça o serviço. A cerveja não fica igual. Né? Não fica igual. Lá no fundo dói, mas assim, quando você para analisar, porque na Alemanha, beleza, meu irmão, na Alemanha a garrafa custa €1, aqui custa 45 no bar. Né? Então é óbvio que o cliente diversas vezes não toma sozinho, ele divide com um casal ou um trio, eles dividem. Então, se você vai fazer o serviço de dividir uma Weissbier no copão dela... Não tem como. É horroroso. É horroroso. Então, eu prefiro muito mais pegar uma tulipa e fazer o serviço correto, que é de você parar, balançar a garrafa, terminar o serviço, distribuir, de certa forma, aquela espuma, que é óbvio que se um alemão ver, ele vai ficar bastante chateado, mas é a forma que a gente adaptou para a realidade brasileira. Não dá para eu falar para você, não, tem que ser uma para cada garrafa, custa 50 conto. Pô, não dá. Então, a gente faz uma adaptação para a realidade do Brasil e funciona. Cara, acabou já aí pra vocês, né? Meu amigo não me serve mais. Parou? Desculpa, irmão, desculpa. Escolhe outra aí, Caveira, pra gente. Cara, a gente tava na mastigação ali, vamos seguir pra uma Juice IPA? Vamos, claro. Tá, fechou. Devaneio do Velhaco. Devaneio do Velhaco. Bem gaúcho, gaúcho, essa eu peguei né? na nossa loja em Ponta Grossa. Continue assim, que isso é um cervejão. Continue assim. Taças, vamos mudar? Não, vai lá. E pessoal, aproveitando, né, a gente falou um pouco da taça, do copo pro serviço, e falando de temperatura de serviço, o que vocês... Que a gente tem toda aquela história, né, e tem sentido nisso. Cada estilo de cerveja tem uma temperatura adequada de serviço, mas a gente sabe que no dia a dia, num ponto de venda, né, às vezes fica difícil. Você não vai chegar com a temperatura adequada, uma barley wine, você vai estar na mesma geladeira que está uma Witbier, por exemplo. Como que vocês lidam com isso e qual que é a importância disso também para o cliente? Cara, vamos lá. Eu sempre vou bater na tecla da história, né? A importância histórica e a importância para o consumo do cliente é fundamental. Saúde. Cada estilo... Porra! Só cervejão. Que legal, cara. Vou beber devagar, não fica me criticando. Vamos lá. Devaneio do Velhaco. Fale menos. Pulmão do mundo. Uma Juice IPA. Citra e Galaxy. Cara, incrível, hein? Então, assim, cada estilo tem, com razões corretas, a sua temperatura para consumo. Todo o meu respeito, beleza. Eu já tive o prazer de fazer consultoria no país inteiro, de ponta a ponta. E a gente vive num país continental, então cada lugar é uma realidade diferente. Então eu me lembro no passado de ver bar em São Paulo tentando a coisa da geladeira, cada uma com uma temperatura. E por algum tempo deu certo. E me lembro de realidade no Maranhão, no Piauí, onde você via que a brigada, a equipe queria aprender, treinamento maneiro, tudo acontecendo. Mas quando falava de temperatura, você começava a rir, porque, meu irmão, aqui ou é trincando, senão não vende, ponto. E como é que você vai discutir isso, né, com uma realidade cultural? Então, eu adaptei uma realidade, tanto nos treinamentos que eu faço como no meu bar, que é o seguinte: as temperaturas das geladeiras no meu bar são mistas, mas, do modo geral, todas geladas, nenhuma trincando, nenhuma das artesanais. Nada trincando, mas todas geladas. E aí eu sempre explico para cada consumidor, para cada cliente. Eu falo, cara, olha só, essa temperatura essa cerveja tem uma temperatura correta para ser servida. Aqui ela está um pouco mais gelada do que deveria. Então, qual é a minha sugestão? Dá o seu primeiro gole, aquele que você quer, ela vai estar gelada, mata a sua sede, dá aquele goladão que você gosta. Na sequência, deixa ela ficar ali um pouco no copo. Não é para deixar ela ficar quente, é para ela deixar ali 5 minutinhos, ou dar uma forçadinha aqui com a mão se quiser, porque você vai perceber, sozinho você vai perceber o quanto ela muda, o aroma e o sabor, depois que ela fica menos gelada. Eu sempre evito falar a palavra quente, porque isso instiga. Deixar quente no copo, isso dá uma instigada negativa no seu cérebro. Então eu sempre falo, menos gelada. Então vê como é que ela vai mudar. E aí é um processo automático. Passa 2, 3 minutos, a pessoa vem aqui e é mesmo, realmente, tô sentindo mais isso, tô sentindo mais aquilo. Não importa se a pessoa é leiga, ela vai perceber que novos sabores estão ali. Então, o dever foi cumprido. Então eu sempre explico, falo,
tá mais gelado do que deveria, então se você quiser eu sugiro que faça assim. A maioria segue Cara, só de curiosidade, Rio de Janeiro, então você usa um freezer a 1 grau? Cara... Geladeira. A geladeira... Eles... Depende muito até do dia do movimento também, do abre e fecha, mas fica na casa ali de -1 a 2 graus, é o padrão. Aí fica oscilando ali. Das artesanais, eu também trabalho com cervejarias grandes, aí esse eu deixo estourando lá no -5, -4,5, aí sai trincando mesmo e eu não tenho zero problema com isso, porque é a vontade do cliente, a cultura foi instalada e vai me dar tudo certo. E é melhor que ser assim mesmo. Não tô nem aí, é a cultura e... mas você não trabalha só com artesanal. Caguei, eu sou super a favor de que todos têm que ser trabalhados. Mas as artesanais... Mesmo porque a mainstream, num ponto de venda, ela vai atrair clientes. Super, total. E daí você trabalha o cliente ali para que ele conheça os outros estilos também. Dani, aí eu já entro num outro assunto que, cara, vamos lá. Não estou generalizando, né? A tua loja é um grande exemplo positivo disso. Mas eu vi uma realidade. Onde eu aprendi a trabalhar como garçom, era um botequim, se chamava Granel. Aí ele se chama, né? Existe até hoje lá em Niterói. E ali eu aprendi o serviço, a correria, o samba torando, todos os garçons faltaram, aí eu sozinho para atender 50 mesas e não tenho o que fazer, meu irmão. É um milagre. Vem o dono do bar me ajudar e a gente se virava e vambora. Não era o serviço perfeito, mas a gente dava conta. Então eu aprendi na batalha ali, né? Do salão. Então eu aprendi que, na minha cabeça, aquele era o modo correto de trabalhar. E desde então eu sonhava um dia ter o meu boteco, que seria um formato parecido com aquele, mas menor. Nunca quis ter um casarão, queria ter uma lojinha pequena. E aí, tô falando lá de 2009, e aí no decorrer do caminho eu vi muitas lojas nascendo, de novo, por favor, não tô dizendo aqui que tá errado ou não, mas com um discurso de que queria popularizar a cerveja, porém numa pegada de nome em inglês, porcelanato, ar-condicionado, papapá, que é bacana pra caramba, mas eu via uma glamour da cerveja, sempre travo. Isso aí, esse diabo aí, o pessoal entendeu. Difícil. Mas com o discurso de que não, a cerveja tem que popularizar. Meu irmão, popularizar algo que você está vendendo como algo tão chique é complicado, ao meu ver. Então, eu sempre quis trazer essa realidade para o botequim, né? Então, nessa realidade, para trazer para o botequim, eu consegui, não faria nenhum sentido no meu negócio, no meu plano de negócio, eu ter um botequim com mesa de madeira, com samba, MPB, sanduíche, empada e salaminho, que é o que eu vendo, e não ter a cerveja popular. Então, para mim, ela faz todo o casamento, porque eu cansei de ver exclusão. Eu cansei de ver casais, por exemplo, que iam para uma loja de cerveja artesanal, onde a mulher bebia, por exemplo, a cerveja artesanal, o cara queria uma mainstream, então ele ficava enchendo o saco dela para ela ir embora. Então, por que não ter os dois, né? Então, o cara quer tomar, por exemplo, a mainstream dele, ele toma, e a menina quer tomar artesanal, ela toma e todo mundo sai feliz. Eu não vejo problema nisso, não tenho nem preconceito. E a gente tem lojas nossas que trabalham com mainstream, trabalham com Heineken, por exemplo. Com Heineken, né? Já vi. E, assim... Não vou dizer que é obrigatório, cada um faz o seu negócio do jeito que quer. Mas eu acho muita inocência, para não falar burrice, você ter essa visão de que não pode ter, você não quer no seu negócio, não tá precisa, ótimo. Mas um complementa muito o outro se você enxergar dessa forma. Essa visão purista de, não, aqui a bandeira artesanal, esquece. A gente tem que... É uma maneira de você receber novos clientes através de uma cerveja que ele já conhece. Perfeito. E outra, depois de pandemia, isso é muito claro, todo mundo começou a valorizar mais o seu dinheiro. Antigamente, eu gosto de cerveja artesanal. Você ia em 4 bares, aí tinha um que a cerveja, o chopp era todo cagado, porque o cara não limpava a torneira, aquilo tudo que a gente sabe, aí você, não, beleza, tudo bem. E tu voltava depois. Com a pandemia, todo mundo ficou um pouco mais carente, você começou a valorizar mais aquela pessoa que te entregava o grau limpinho, que te entregava rápido na sua casa e tal. E hoje, num período, vamos chamar de pós-pandemia, você passou a valorizar mais os locais que você é bem recebido, que parece bobeira, mas é difícil você encontrar boa noite, por favor, com licença, obrigado, coisas básicas que hoje é difícil você ver. Então, quando você vai num restaurante, você é bem recebido, um sorriso no rosto, educação, você vê que é um serviço limpo, um copo limpo, etc. Que acontece bastante aqui em Curitiba, né? Um sorriso no rosto, né? Não, aí vão me bater lá fora. Aqui é educação sem sorriso, né? Mas não vou entrar nesse mérito. Não, mas então convido você ao Quintana. Não, mas aí não, você nasceu aí é diferente. Tu nasceu aqui?
Não. Então, meu irmão, porra, tu não tem umbigo daqui. Não vou entrar nessa briga não, que eu vou ser lixado lá fora. Aqui fala aí, meu parceiro, tudo beleza? Oi. Galera, peraí, eu vou assim, passar o endereço daqui, tá? Então, assim, brincadeira, pessoal, por favor. Não, a gente fala isso brincando, né? Claro. Eu moro em Curitiba. É isso. É igual as piadas de carioca. Cadê minha carteira? Já sei que eu vou ficar sofrendo esse bullying sempre. Mas então, até me perdi no raciocínio, mas enfim. Vamos lá, vamos tentar resgatar. Onde que o Rei Sei, estava, cara? Me junto com perdi ele, também. irmão. Mas enfim, então Você estava falando da mainstream. Lembrei. Mainstream. Não, então, são coisas básicas que depois da pandemia começaram a fazer mais sentido, essa educação no ponto de venda, um serviço mais correto e tal, porque a gente começou a valorizar mais isso. Então hoje, se você... Houve também a peneira, né? Total. Então hoje eu vejo muito o cliente, se ele não, de alguma forma, ele não é bem recebido no bar, ele não volta mais. Ele não dá a segunda chance, que antes ele dava. Então hoje eu gosto desse local aqui, eu sou bem atendido aqui, a cerveja é boa aqui. Às vezes ela é até um pouco mais cara naquele bar, ele sabe que no outro bar concorrente é um pouco mais barata, em termos de grana, mas ele prefere ali porque ali ele é bem tratado, ele é respeitado, etc, etc. Então essa valorização aumentou muito, ao meu ver, depois da pandemia. Então isso tudo reflete, consequentemente, nessa obrigação desses cuidados, que para mim fazem todo sentido. Inclusive... no meu caso, de novo, no meu plano de negócio, inclusive nessa mistura entre vender uma mainstream e vender uma artesanal, onde ali na mesa você tem opção para todo mundo. Mas até dentro disso, a gente até evita usar hoje, né, o Rafael do marketing tá aí, a gente evita usar o termo artesanal. Então a gente se posiciona como uma rede de lojas de cervejas. Né? Antes não, antes a bandeira era, nós somos uma rede de lojas de cervejas artesanais. Porque até no supermercado hoje, você tem a prateleira da cerveja artesanal, sim, tem uma grande oferta e você tem a mainstream que está quase lado a lado ali. Então a gente... E aí as artesanais que são das grandes indústrias, e aí artesanal não é. Então, exatamente. Existe uma mudança de nomenclatura agora para cervejas especiais, né, que tem uma galera usando. Não acho ruim. Não, mas antes até diferenciado. Antes eu até usava especiais, mas é que não tem nada oficializado, né? Eu nunca gostei dessa nomenclatura, cara. De novo, uma opinião pessoal. Especial por quê? Aquela ali não é especial, então? Especial é o que o cliente gosta. Se ele bebe essa aqui e adora... Aí eu vejo razão para ele é especial. Então, particularmente, eu sempre evitei, claro que a gente lida com esse termo o tempo inteiro, e não estou dizendo aqui que está errado, mas eu, como profissional, sempre evitei. Eu sempre tentei buscar a nomenclatura do artesanal, porque você tá falando do artesão, cara, que tem um cuidado diferente, tanto na produção como na seleção da matéria-prima, blá, blá, blá. Só que hoje em dia cabe discussões no mercado, porque bastante. Você vê cervejarias que eu amo, que eu sou fã, mas que são da grande indústria. Então, será que é artesanal? Será que não é? Então... eu sempre coloquei assim, né? O que é? Cerveja artesanal, especial? Como que dá para classificar isso? Principalmente na degustação. Eu gosto de falar que é uma experiência, é uma cerveja que oferece uma rica experiência gastronômica. E pode ser uma Pilsen, e vai te oferecer uma rica experiência gastronômica, como pode ser uma Russian Imperial Stout. Claro. Bem posicionado dentro da alimentação, e com seja qualidade, correlato, né? Que seja qualidade. harmonioso, que a entrega seja legal. Aí também depende da subjetividade do cliente. Né? O cara pode ter visualizar com a sua Heineken ou numa temperatura negativa, né? Uma baita textura de boca que ele fala, cara, esse pra mim é a melhor coisa que eu já bebi porque eu tava ali jogando futebol. Tudo depende da essência do cara, depende do que ele tava, de como ele tá no momento, de como ele tava na vivência. A saborear e também investir, né? Exato. Agora, vamos falar a realidade de grana, né, meu irmão? A gente vivia uma realidade antigamente, uma lata de R$29 é caro. Hoje, no meu bar, infelizmente, que eu tô falando de frete, imposto, etc., você achar uma de 49 tá barato, que a maioria tá na casa de 52, 54. Então, assim, quem viu isso no passado hoje acha isso absurdo. Quem chegou mais novo, felizmente, acha isso normal. Então, vou falar aí de 80% dos meus clientes de artesanais, são clientes que vão para lá hoje por alguma razão que não me cabe. Hoje ele toma 10, 15 latas, feliz da vida, não tá nem aí pro valor final da conta. Porra, dá dinheiro lá, irmão. Mas não é assim, né, meu irmão? 50 conto a lata, cara. Né, meu irmão? Porra, rico. Eu tô devendo até as calças, né? Então uma coisa devagar. O dia que eu chegar no nível Quintana, aí a gente conversa. E aí, então eu tenho esse perfil de cliente, e esse mesmo cara, ele volta no dia seguinte com uma outra vontade, ou com outro amigo, e ele só vai tomar, sei lá, Beck's, Stella. Sim. Por quê?
você percebe que sim, ele quer tomar aquelas latas de novo, só que não dá para gastar aquela grana todo dia. Então hoje eu tô a fim de tomar cerveja, eu vou tomar aqui, cabe no meu bolso. A diferença é grande, falando de grana, né? Então, isso para mim, de certa forma, foi até uma novidade. Quando eu montei o meu plano de negócios, a ideia da mainstream ali, que eu tenho poucas, mas eu tenho 4, que giram muito bem, era para atender um público dela, que chegaria no meu bar e ia ver aquele monte de rótulo lindo, ia aguçar a curiosidade e ia provar que eu tenho esse público, acontece muito. Que é hoje, o que o Daniel falou, que é a ponte. Exato, e eu concordo 100% e eu vejo isso no meu dia a dia. Eu tenho uma grande parcela desse cliente da ponte. Mas hoje eu também vejo, e eu não imaginava isso, eu também vejo uma parcela grande do cliente artesanal que por alguma razão financeira, naquele momento ele não quer nem ver aquilo, ele só quer tomar a tradicional, ele se sente bem no meu bar, gosta de atendimento, quer ir pra lá, mas hoje não dá pra gastar aquela grana. E tem uma questão Você também, resolve o problema. eu vejo assim, né, até do sabor. Eu acho que... Você lembra que uma época era só cervejas extremas? Sim. Né? Isso também é um reflexo do mercado americano. Total. Antes se tinha lá, era tudo Imperial. Né? Tinha até Imperial Pilsner, tinha Imperial Witbier, tinha uns absurdos assim. Depois veio a Session e agora entra a questão das lagers com baixo corpo, como as lagers alemãs, né? Você tem uma German Pils, você tem uma Schwarzbier, tem uma Munich Dunkel. Será que não houve também uma saturação do sabor, do paladar? O que vocês acham disso? Eu acho que é uma cadeia de coisas. Vamos lá, quando a gente fala desse reflexo brasileiro da escola americana, você fala, por exemplo, de cervejarias extremamente renomadas. Rainha, porque também nos Estados Unidos tá tendo várias cervejarias que eram com renome, que faziam cervejas extremamente potentes, fazendo Mexican Lager. Exatamente isso que eu tô falando. Você pega... Só que ele me interrompe. Né? Eu tô falando isso, ele vai e fala o que eu tô falando. Tô brincando. Entendi, cara. Mas era exatamente isso. Eu ia citar exemplos. Você pega Firestone Walker, Cigar City, diversas fábricas... Eu não tô cortando, cara, que a gente tá em sincronia. Concluir, pô. Brincando. Vai lá. Então você pega marcas... Você vai concluir? Vou tentar. Você pega marcas renomadas americanas que estão fazendo isso, né? E com preço lá embaixo, e você está disputando espaço de quem? De Bud Light, de Coors, etc, etc. O mercado brasileiro, de certa forma, replica isso, e eu vejo isso com muitos bons olhos, né? E hoje você tem aquilo que a gente falou, desse acesso a outros ingredientes bacanas para adaptar a uma realidade simples. Por exemplo, eu vendo muito no meu bar hoje, tem ali umas 4, 5 cervejarias hoje que fazem esse trabalho muito bem feito, na minha opinião, New Zealand Pils, que é uma boa Pilsen com lúpulos neozelandeses, que trazem uma realidade sensorial completamente diferente e muito maneira. Uhum. E eu tô vendendo isso pra caramba lá. Tomamos uma aqui, né? Tomamos a Mosaic com... É um bom exemplo. Uma Pilsner com... Então você pega uma receita Mosaic, de Pilsen, porra, com sabor, aroma, textura bem diferente. Sabe que eu enxergo tem também a questão mercadológica de valores, né? Então, por exemplo, as cervejas mais extremas eram muito mais caras e também tem essa questão julgável, assim. Mas o que eu mais enxergo mesmo é que existe essa transição de palato ali, porque o cara, ele quer passar mais tempo bebendo. Ele quer ter o aumento do drinkability, ele quer, cara, a textura de boca, ele não quer saturação, ele quer a experiência do bar seja mais longínqua, já que ele ficou tanto tempo preso durante a pandemia, cara, agora não, agora eu quero passar horas no bar, curtindo, sei lá, minha mulher, ele música. Ele quer beber quantidade, ponto. E aí é muito mais fácil que cada um tem o seu paladar. Mas o que é mais fácil você beber em quantidade? Uma Imperial Stout ou uma German Pils? Né? É meio claro, né? Tinham muitos eventos cervejeiros aqui em Curitiba em 2012, 13, 15 que eram carregados de cervejas extremas. Sim. Saudade, cara, gostava muito. Sim. Era um manicômio, irmão. Eu lembro, eu vi vários. Cara, Walking Dead. Walking Dead, cara. Exato. Eu lembro bem. Assim, até gera uma certa saudade, né, de ter algum evento assim, que não só no carnaval, né, que tem o Walking Dead, mas, pô... Era maneiro. Então, e era sempre ali na época do meio do ano, férias, então um friozinho, pá, e tu chegava super educadinho, aí na saída o Walking Dead. Nossa, Ciate parado na porta, era lindo. Não, beleza. Não, desculpa, fecha parênteses. Não, fica à vontade, cara. Mas é isso, mas a realidade de consumo mudou, sem dúvida. Não, mas é interessante isso que você puxou. Porque os eventos cervejeiros
eles focavam muito nisso, de levar cervejas extremas, né? Mas olha só que bacana citando esse exemplo. Eles não acabaram. O que aconteceu, no meu ponto de vista, é o quê? Eles ramificaram. Porque antigamente você tinha o evento da cerveja artesanal no Brasil inteiro. E aí quem? Ali o público que gosta de cerveja artesanal. Ponto. Hoje em dia isso se ramificou numa maneira que eu vejo eventos onde a maioria das cervejas são leves, eu vejo os eventos focados em cervejas extremas apenas, não só de álcool, mas ou de lúpulo, ou de malte, ou de adjunto, né, as pastries da vida e tal, que dizem ser os eventos focados para Beer Geek, eu nem acho que tem gente que não é Beer Geek e que curte esse tipo de evento também. Você tem eventos focados em cervejas importadas, que é algo muito difícil de trazer, e aí você tem ali um fã-clube de uma marca X e de repente aquela fábrica que não tem acesso no dia a dia no Brasil vai estar naquele evento. Então você consegue ramificar. Eu fiz um recente no meu bar só com cervejas da região. Que muita gente na capital, tô falando de 2h30 de distância, não é algo tão longe assim, mas que muita gente da capital não tem acesso. O que aconteceu? O óbvio, um monte de gente. Fiz uma divulgação legal, um monte de gente da capital foi para lá, passar final de semana, pegou hotel, não sei o quê, porque era uma forma de acessar as cervejarias daquela região, que é óbvio que através de uma curadoria eu levei o que eu acho o melhor de tudo. Então só tinha cerveja muito bacana, de estilos simples com todo respeito, né, como Red Ale e Summer Ale, e você tinha extremos também, todos feitos na região. Então você tem todos os formatos hoje de estilos que foram se ramificando mediante esses festivais do passado que generalizavam, né? Então acho que isso é Não, mas você pega até festivais voltados para o público avançado, né, que a gente chama do Beer Geek. E não é só cervejas extremas. Você tem o Raul da Frauenfeld participando, leva a Crisp deles, que a gente provou hoje, uma cerveja de 3,8. Mas muito bem executado. Isso, e o pessoal querendo provar aquilo, querendo consumir aquilo. Mudou o perfil do evento Walk Dead. Mas mesmo no caso da Frauenfeld que você está comentando, mas mesmo sendo, entre aspas, uma cerveja leve, não deixa de certa forma de ser uma cerveja extrema. Por que eu considero ela uma extrema, por exemplo? No Rio de Janeiro você não tem acesso a ela. São raros os pontos de venda que conseguem, porque logisticamente para ele é difícil de enviar, né? Então acaba que uma pessoa que gosta de cerveja, ouviu falar da marca, só encontra elogio na internet, viaja para outro estado, acha, bebe, fala, cara, que cerveja incrível, independente do estilo que seja. E aí, de repente, na tua cidade você tem acesso a ela no evento, porra, vou no evento. Sim. Porque eu curto aquela marca. E acho que hoje um evento serve para isso, né? Total, sem dúvida. Para você ter acesso, tanto dessa galera que vai atrás dessa cerveja mais difícil de encontrar, como do que eu chamo com todo carinho de saudosista. Vou dar um exemplo meu, né? Eu tô a 2h30 de distância. No passado, no Rio de Janeiro, era muito fácil você encontrar marcas como Falk Beer, de Belo Horizonte, Tupiniquim, de Porto Alegre, Bamberg, de Votorantim, entre outras. Hoje não é mais. Por quê? Logística, hoje é difícil mandar para o Rio. Até Bamberg aqui em Curitiba é difícil de achar. Cargas de imposto, diversas coisas. Eu tenho todas elas no meu bar. Dá um trabalho danado para levá-las para lá. Fala que eu tive que ir de carro buscar, tal, lá em Minas Gerais, mas para mim é um prazer. Eu revejo amigos, viajei com meu filho, enfim, trouxe a minha mala cheia. E aí quando você avisa do meio de 500 rótulos que eu tenho lá, Falk, Bamberg e Tupiniquim, para muitos falar, legal, também tem outros 490 rótulos. E para uma galera saudosista que bebia muita cerveja pouco tempo atrás, 6, 7 anos, fala, meu irmão, sério, como é que tu conseguiu isso? Não, como eu consegui não te interessa, porque eu não quero. Então eu tenho ali o acesso a um monte de coisa que se tornou clássica, difícil de achar, se tornou clássico, e você tem um nicho que só quer beber aquilo, que chega no meu bar e só quer tomar, por exemplo, essas garrafas. Tem lá Tupiniquim em Monjolo? Tenho todas que são disponíveis hoje. Essa não tem, eles não fazem mais. Fazem, Monjolo, tá brincando. Monjolo e Mandala ainda fazem. Né? Pra quem pegou aquele monte de pastry do passado, não tem mais. Floresta Negra, não sei o quê. Floresta Negra, que uma galera só do isso chega lá me pedindo, eu falo, olha, infelizmente não produz mais. Mas você tem uma linha hoje clássica, de 600 ml, de 1 litro, de Helles, Pilsen, Weissbier, Nem sabia que serviam em litro. E você tem. Caramba. Tem, e vende muito lá no sul. A nossa Double IPA que a gente fez com eles. Double IPA, vendo muito. A gente fez litrão. Primeira... Eu tenho lá de 600. E eles fazem numa versão menor, long neck, Mandala e Monjolo, vendo pra caramba. Perguntinha.
que vocês indicam, 3 estilos que vocês indicariam para alguém que quer conhecer cervejas, não necessariamente iniciar, mas, cara, eu já provo tal, me fale 3 estilos aí que eu poderia conhecer. Rinha, se quiser começar. E Caveira, abre pra gente a Leopoldina, essa daí é uma IGA, né, uma Italian Grape Ale, e com uva, a base dela, né, para quem não conhece o estilo IGA, você fica segurando aí, eu tava mostrando ali pra câmera. Ela é feita tanto com mosto de uva, nesse caso Chardonnay, e com mosto de cerveja. Mas o processo de fabricação é o processo de fabricação de cerveja. E por acaso é uma fábrica que faz com excelência, né? Sim, faz muito boa. Uhum. Cara, vamos lá, eu gosto muito de recomendar Schwarzbier, porque você consegue trazer pouca carga de álcool, pouca que eu digo, na casa de 5%, né? E você consegue trazer uma cerveja com representatividade, com alma, né? Então você tem ali torra, você tem ali uma coloração escura que é alvo de muito preconceito. Então você consegue quebrar várias coisas e ela é uma cerveja que dá um leque gigante de harmonizações. Eu gosto bastante. Session IPA ou APA, acho que funciona bem, porque você sai de uma, entre aspas, uma extremidade de uma IPA e você traz a potência do lúpulo de uma forma, entre aspas, suave. Eu acho que funciona muito bem, tanto Session IPA como APA. E eu acho que é legal você oferecer os extremos, mas tentar trazer algo que faça uma diferença no visual, etc., e que também combina bem com a harmonização. Embora eu vejo cada vez mais difícil a produção no Brasil, eu queria que tivesse mais, mas gosto muito de indicar também Barley Wine, que eu acho que você consegue fugir bem ali. Tanto o English como o American, acho que fazem um casadinho bacana aí. Então são 3 estilos que eu indicarei, que você consegue brincar com muitas outras coisas. Serviço, copos, caso você tenha, harmonizações, etc. Saindo do tradicional de Pilsen e IPA, né? Eu pensei aqui, quando você estava falando, pensei nos 3 estilos. Eu colocaria para a pessoa pôr para indicar uma German Pils original. Legal. Como a gente provou hoje também, né? Lupuladinha. Lupuladinha, excelente. Colocaria também uma Italian Grape Ale, esse estilo. Esses dias fiz um evento em São Paulo, foi pro Serasa, e tinha lá, não sei, mas 100 pessoas, eram clientes corporativos deles, e eu levei 5 opções de cerveja. Eram 2 nossas, 2 da Louvada e a Leopoldina Italian Grape Ale. Essa aqui zerou. O povo, acho que o visual já atrai. Sem dúvida. O povo já queria provar essa cerveja e tal, e quem provava... a gente vai ver aqui, ela tem um caráter frutado incrível, assim, muito fácil de beber, apesar de ela ter, acho que, dá uma olhada aí, que eu ver, faz favor, se é 8.5 ou 9.5. Ela é alcoólica. De teor alcoólico. Isso mesmo, 8,5. 8,5. E por último, a Barley Wine. Eu acho uma cerveja incrível, e a gente não acha tão fácil, né? Do estilo Barley Wine. E já também não, né? Mas você caça, você encontra. O bom é que conseguem brincar bastante com essa questão, como você disse, da embalagem, né, do rótulo. De novo, sendo saudosista, né? Antigamente você pegava cardápios, cartas de cervejas, e tinha uma seção que era de garrafas rolhadas. Sim. Né? Porque era fácil de achar no Brasil, belgas, principalmente. Hoje em dia isso é mais difícil. Então, por razões óbvias, a lógica ela impressiona. Ainda mais num evento, né? Você pegar, tirar uma rolha, é bonito, né? É um serviço bacana de se fazer. Vinham algumas americanas, né? Como a Brooklyn, né? Você lembra? A Brooklyn tinha cervejas excelentes. Várias. Uma melhor que a outra. Saúde. Vamos lá. Saúde. Então, fechando aí. Obrigado pelo convite, Imagina. um prazer. Caveira, faltou suas 3 indicações? Eu sou bastante tradicionalista. Eu acho que uma German Pils ou uma Pilsner extremamente bem executada é impagável, cara. É sensacional, porque é a ponte entre a cerveja comercial e a cerveja artesanal. Aí eu partiria para um lado americano, que seguiria essa base maltada que vem da Pilsner, né, que entraria numa APA, um pouquinho mais caramelada, um pouquinho mais de corpo, aí uma brincadeira que poderia até partir para o lado inglês ali, acho sensacional. Que não é tão evidente o... E eu permaneceria, você falou maltado, cara, mas é legal colocar, né, que é uma cerveja lupulada, né?
Lupulada, mas tem a base Tem de a malte base sobressalente que mantém o drinkability, facilita a gustatividade e assim vai. E eu entraria no lado belga, cara. Que eu acho que as cervejas belgas são sensacionais, aí estéreis delicados, fermentações mais limpas, mais secas, um residual depois pungente. Eu acho divino. Qual o estilo? Uma Belgian Double, uma Triple. Quadruple? A Quadruple eu acho muito potente, daí eu acho que daí a Barley Wine seria mais cerveja. Aí eu ficaria. Então é isso, pessoal. Agradeço muito a presença de vocês. Algum comentário sobre essa cerveja que tá provando? Uau. Fazer a degustação aqui, né, pro Renha, Por favor. lembrar como que eram os vídeos. Sem tinta. Sem tinta. Visualmente, amarela, levemente turva, uma boa formação de espuma, uma espuma consistente e ela permanece na taça, né, no nariz. Você tem aqui aroma frutado, se sente um pouquinho também da questão da uva. Uva verde, Uva maçã. verde. Na boca ela é seca. Você não percebe que ela tem 9,5 teor alcoólico. 8,5. 8,5. Não diz. 8,5. As cegas você não diz. Não percebe. Bem limpa. Bem limpa. Médio corpo. Ela tem também um pouco aveludada essa cerveja. E o final de boca você sente esses gostos de uva, você sente esses gostos frutados, um leve amargor. Uma cerveja muito fácil de beber. Tem um residual de tart bem legal aqui também. Aqui ficava lindo, né? Com o seu... como que lá? A ostra, a lagosta. ostra. Pô, aí, ó. Achou a cerveja. Aí, tá vendo? Agora tá foda de achar ostra, né? Ou pagar. Pelo menos, não, achar tu até acha, o negócio é eu pagar, né? Mas um excelente exemplo de cervejaria nacional que produz com excelência a Leopoldina, né? Esse estilo de cerveja quebra muito uma lenda horrorosa que a gente carregava de que o importado é melhor. Isso aqui bate de frente ou supera inúmeros rótulos gringos, né? Com todo respeito aos gringos, mas é a realidade. Então, eu acho que é um exemplo vivo aí do quanto o mercado cervejeiro nacional evoluiu em todos os sentidos, né? Sim. Qualidade, apresentação, etc, etc. Aliás, tudo que a gente bebeu foi muito bom, né? Então, sim, sem dúvida. Dentro dos seus respectivos estilos, né? Excelente, obrigado. Imagina, obrigado vocês. Posso só pedir para você falar consistente de novo? Consistente. É muito bonito. Espuma consistente. Tinta não pode, mas consistente Eu vou adaptar isso. Consistente. Saúde. Ninguém tirou sal do seu sotaque. Não, porque não pode, né? Senão eu roubo. Valeu.